Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do TICast, a energia do saber. E hoje temos uma convidada mais que especial, a doutora Nayara, ela que é fisioterapeuta, massoterapeuta e vamos descobrir outras coisas mais que ela pode nos revelar aqui hoje. Em qual câmera estamos? Isso daí. Boa noite, Nayara. Tudo Boa bem? noite, Daniel. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo. Primeiramente, obrigada, Daniel, por me convidar. Uma honra estar aqui. Espero poder contribuir para o conteúdo que vocês estão montando, que já fiquei sabendo que é muito legal. E obrigada pelo convite. Espero poder agregar. Por nada, é um grande prazer. E antes de começar, importante falar que esse é um podcast realizado pelo curso de pós-graduação aqui da Nova UBM, um projeto de extensão onde os alunos participam da produção, conteúdo, dos estudos e uma realização da Fix Clínica e apoio Instituto Brasileiro da Mente. TICast, Energia do Saber. E a gente vem falando dos 5 pilares da medicina tradicional chinesa. A gente já falou da acupuntura, hoje vamos falar das massagens e a gente vai ter os próximos episódios que vai falar da fitoterapia, que são as ervas, dietoterapia e as práticas corporais. Então, lembrando que esse assunto é sobre os 5 pilares e tudo isso está ligado à saúde, porque o sistema de medicina na China é através desses 5 pilares. Quando a pessoa tem acesso a esses 5 pilares, ela tem uma boa saúde. Coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando lentamente, mas de forma que um dia todo mundo vai ter acesso no SUS, em tudo quanto é lugar, a essas práticas. Para a gente começar, gostaria de saber um pouquinho quem é você, Nayara, qual é a sua formação, desde quando você trabalha na área da saúde? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou a Nayara, né? Como você já me apresentou, Nayara Freidman. Eu sou formada em fisioterapia, inclusive a gente se formou junto, vai fazer 10 anos já, 2015, né, que a gente se Melhor formou. não tocar nesse assunto. Deixa quieto. E, além disso, pós-graduada em fisioterapia desportiva e introduzi os cursos de massoterapia nos meus atendimentos ainda como fisioterapeuta. Eu não sei se você lembra, na época da faculdade, a gente tinha um preconceito de falar que fisioterapia fazia massagem, né? Então, isso ficou muito incubado em mim durante muito tempo, mas não tinha jeito, assim, igual você falou, os preceitos da medicina tradicional chinesa é abraçar o paciente como um todo e não tem como a gente separar a técnica num atendimento visando o corpo todo do paciente. Então, eu via muito isso nos meus atendimentos, a necessidade de agregar a fisioterapia com outras técnicas e a massagem foi uma que me facilitou muito a recuperação dos pacientes que eu tinha. Então, a partir daí que eu ouvi isso, que eu notei que isso trazia benefício para eles, comecei a me especializar em vários tipos de técnicas de massagem. E hoje estou aí, graças a Deus, atendo massagem desde 2019, pouquinho antes de entrar a pandemia. Graças a Deus, me solidifiquei bastante na massagem já, sem deixar a fisioterapia de lado. E eu falo muito isso com os meus alunos, porque na pós de acupuntura, né, muita gente entra na acupuntura achando que vai trabalhar só com agulha. Só que, por exemplo, a gente tem a massagem que é o Tuiná, que é a massagem chinesa que trabalha em cima dos meridianos, dos pontos de acupuntura. Sim. E é isso mesmo, muita gente tem preconceito, eu não vou trabalhar com massagem. Mas se antes de fazer uma sessão de acupuntura, eu identifico, aquele ponto está bloqueado, o músculo está tenso, eu faço uma manobra de massagem e quando eu faço a acupuntura, flui muito melhor. Né? Então, a gente realmente tem que ver a massagem como tratamento e não simplesmente como antigamente era visto como luxo, como só a pessoa rica faz massagem. Né? Tem uma frase que eu acho muito legal que é: massagem não é luxo, é a busca da vitalidade. Sim, né? Perfeita frase. E também não achar que é uma técnica que vai fazer um milagre na vida da pessoa, né? Às vezes as pessoas, igual você aqui está falando muito sobre medicina tradicional chinesa, as pessoas acham que, então eu vou para esse lado e abandono a medicina ocidental. Não é isso, assim, é integralidade, né? É você conseguir integrar todos os campos da saúde para o seu bem-estar, porque acho que todos os profissionais da saúde, o que a gente quer como um conjunto é buscar o bem-estar da pessoa, né? Então, independente da técnica que você busque,
uma coisa não anula a outra, né? Uma coisa agrega a outra. Então, acho que isso ainda está a gente já avançou bastante nessa educação, entre aspas, né? Por falar assim, para as pessoas, mas ainda falta as pessoas buscarem mais, saber mais o que é a massagem. Eu costumo dizer para os meus clientes lá no meu consultório que eles precisam buscar a massagem como prevenção da dor. E não somente quando a dor aparece, né? A massagem não é somente vista como um tratamento do pós-dor. Ela precisa ser vista como uma prevenção também. Eu acho que isso ainda está muito engatinhando ainda para as pessoas entenderem. Justamente pelo que você falou, né? Porque tem esse preconceito. A massagem ainda não é vista como uma coisa essencial. Que bom seria se estivesse no SUS, né? Nossa, maravilhoso. Como atenção básica, já pensou? Todo brasileiro tem direito a 2 sessões de massagem por semana. Já pensou? Meu Deus. Haja abraço. E isso que você falou é muito legal. Hoje a gente tem um ambulatório de acupuntura aqui na Nova UBM, né? E quarta-feira é um dia de ambulatório. E a gente atendeu uma paciente hoje, até as meninas, a Natália estava presente hoje quando essa paciente falou. A paciente perguntou e falou: por que as pessoas não fazem acupuntura? Por que as pessoas não têm acesso a essa prática? Porque antes eu gastava R$2.000 de remédio por mês, agora eu não gasto nada depois que comecei a fazer acupuntura. Então, a paciente ela entrou em choque quando ela viu que ela melhorou com a acupuntura e por que ninguém avisou isso ela antes. Né? Porque realmente existe um interesse por trás disso, de um comércio, de alguns governantes, de não levar acesso à saúde para a população. É uma indústria muito grande, né? Farmacêutica, hospitalar. Mas, igual eu falo, a gente vem plantando a sementinha de pouco em pouco. Uma hora isso vai florescer e aí realmente a população vai ter esse acesso. Até porque tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que a pessoa começar a fazer um tratamento de prevenção não significa que ela nunca mais vai precisar de um tratamento farmacêutico, de um tratamento com um médico, num hospital. Isso é o que eu falei, uma coisa não anula a outra, mas o que a gente puder desafogar esses sistemas de média e alta complexidade, eu acho que faz bem para todo mundo, né? Ninguém deixa de ganhar por conta disso. E você falou essa questão da sua paciente, e eu vivi isso na pele fazendo tratamento com você, né? Eu cheguei para fazer tratamento com você, eu estava tomando remédio para dor de cabeça 10 dias seguidos. E desde que eu comecei o tratamento com a acupuntura, eu não precisei tomar mais, até hoje. Vai fazer... Tem mais de um mês já que eu comecei a fazer o tratamento 28 de maio, né? É isso mesmo. Até hoje eu não precisei tomar remédio. Então, assim, é uma coisa muito benéfica e eu nem sou especialista em medicina tradicional chinesa para estar aqui puxando sardinha para o meu lado. É uma coisa que eu realmente vivi na pele. Mas, infelizmente, ainda tem muita cabeça para a gente mudar em relação a isso. Aproveitando esse gancho, você veio fazer acupuntura, o que você tinha mesmo? Além das dores de cabeça que eram sempre constantes, a parte emocional também estava muito abalada, né? Muita tensão muscular também, que acaba puxando muito do emocional. E, nossa, para mim tem sido perfeito, assim. Acho que eu só faltei uma sessão, porque eu tive problema na minha casa, porque fora isso eu não consigo furar mais a acupuntura. Muito bom. Exatamente. E é aquilo, né? Então, qual medicina que é melhor? A oriental ou a ocidental? As duas são boas. Agora, imagina você unir as duas. Aí quem realmente vai sair ganhando é o paciente. Muito. Porque você tem a sabedoria milenar e você tem toda a tecnologia da ocidental. Agora, imagina juntar tudo isso. E isso é praticado na China, no Japão. O paciente, quando vai no hospital na China, muitas das vezes, o primeiro atendimento que ele recebe é uma massagem, é um aurículo, é uma acupuntura. Se o terapeuta vê que ele precisa avançar, alguma coisa mais séria, aí vai para uma sala fazer uma ressonância, um raio-x, e lá tem a maior tecnologia do mundo. Mas lá eles não perderam a essência do atendimento. Então, lá no hospital da China, ele vai ter a máquina mais moderna e a massagem mais antiga, justamente pensando no paciente. Exatamente, é aquilo, né? Uma coisa não vai anular a outra, né? Elas só se complementam. Então, é uma questão, assim, de conseguir enxergar um todo, né? Que eu acho que falta muito, assim, muita gente... como você falou, os governantes, principalmente, as indústrias farmacêuticas, hospitalares, que são indústrias muito unidas e difíceis, assim, a mente muito fechada ainda. Então, acho que precisa a gente abrir um caminhozinho, assim, para... Você imagina um paciente internado no hospital, naquela posição da maca, durante dias, que às vezes
hospital público, principalmente, que a enfermeira não consegue ir de 2 em 2 horas trocar decúbito. Você imagina uma sessão de massagem por semana num paciente desse? Maravilhoso. E falando em massagem, me fala um pouquinho quais são as massagens que você trabalha. Nossa, agora lá no consultório, graças a Deus, a gente está implementando bastante coisa. Assim. Quando começou, era basicamente massagem relaxante, massagem para tirar a tensão muscular, que é a terapêutica. E aí depois eu fui me especializando. Então, hoje a gente tem 4 tipos de massagem lá, né? As massagens relaxantes, onde a gente entra massagem relaxante manual, massagem crânio-facial, massagem com pedras quentes. A gente tem as terapêuticas, que são para tirar tensões musculares, para tirar aqueles famosos nozinhos de tensão, que a gente chama de ponto-gatilho. E aí dentro delas tem shiatsu, tem bambuterapia, tem ventosa, tem várias técnicas terapêuticas. Nós temos os procedimentos estéticos, que dentro desses procedimentos tem a drenagem linfática. E, além disso, a gente também tem as massagens sensoriais, onde entra a massagem tântrica, massagem sensual. Então, assim, tem massagem para todos os gostos. Todos os gostos. Muito bom. E você poderia falar um pouquinho, assim, das principais ou de todas as massagens que você trabalha? Benefício, para que serve, se tem alguma contraindicação? Só para as pessoas entenderem um pouquinho mais qual que é a diferença de cada tipo de massagem? Claro. Eu costumo sempre falar para os clientes novos, né, os novatos que chegam para marcar uma massagem com a gente, e às vezes eles acham... Porque lá, assim, a pessoa chega, entra em contato, quando ela vai agendar, a gente faz uma avaliação, né? E aí tem gente que não gosta muito de fazer avaliação, mas eu sempre falo, gente, não é porque massagem é bom que todo mundo pode fazer. A massagem tem suas restrições, as massagens têm suas contraindicações que a gente precisa ficar de olho. Então, assim, basicamente, se a gente for pegar num conceito geral, as massagens, elas podem entrar como benefício tanto no aspecto emocional, no aspecto energético, no aspecto físico de cada cliente que procura a gente. Então, a gente, por exemplo, tem a massagem relaxante, que ela serve para tirar aquele cansaço do dia a dia, aquela tensão emocional, para ajudar na questão da insônia. E a gente tem as massagens terapêuticas que ajudam a tirar dores musculares, pessoas que sofrem com dores crônicas. Pessoa com fibromialgia, por exemplo, a gente indica muito a massagem com pedras quentes, porque ajuda o calor das pedras nas articulações, que é onde são mais afetadas essas pessoas. E elas têm um resultado incrível. A gente tem as massagens sensoriais, como a tântrica, por exemplo, que, infelizmente, tem muita gente que vende como um tabu, né, com conotação sexual, mas o Tantra é muito além disso, assim, ele trabalha muito a questão energética. O Tantra, ele trabalha a energia sexual da pessoa como se fosse uma energia vital. Então, toda aquela energia que a gente tem quando a gente está apaixonado por alguém, por exemplo, e que a gente sabe que vai dar certo e tal, o Tantra, ele consegue canalizar esse tipo de energia para todos os âmbitos da sua vida. Então, se aquela mesma paixão que você tem por uma pessoa que você olha e gosta, você vai ter para fazer um trabalho, para uma entrevista de emprego. Então, o Tantra consegue trabalhar essa energia. Então, tem benefício para muita coisa. E dentre as contraindicações, a gente precisa avaliar caso a caso, né? Então, assim, nas gerais, pessoa com febre não pode fazer, porque a gente trabalha muito com aumento de circulação. Então, se a pessoa já está quente, aumentar a circulação vai deixar ela mais quente ainda. Feridas abertas, fraturas recentes. Tem, assim, cada caso, para cada tipo de massagem, a gente tem umas contraindicações, mas tudo muito bem explicado antes de fazer os procedimentos. Muito bom. E conta pra gente um pouquinho aqui agora. Teve algum caso engraçado? Que a gente sabe que na massagem tem muita coisa engraçada que acontece. Aí a gente tem que ir pro bar. Aí vamos ter que ir pro bar. Não, tem. Produção, tem traz 2 garrafas de cerveja, por favor. Desce. Tem muito caso, sim. Tem desde casos engraçados, desde casos tristes, tem muito, assim. E a gente... Acho que qualquer profissional da saúde, né? Os psicólogos não gostam muito que a gente fala isso, mas a gente acaba sendo um pouquinho terapeuta para eles em todos os quesitos, porque eles gostam muito de conversar, né? Idoso, principalmente, gosta muito. Mas, assim, caso engraçado, tinha um senhorzinho que eu atendi uma vez, tadinho, já com seus 80 e poucos anos, e ele, muito carinhoso mesmo, mas ele só queria me dar abraço depois que ele tirava a roupa dele para deitar na maca. E era muito engraçado, porque, tipo assim, eu não via malícia, era
carinho dele. Mas ele tinha essa questão de só querer abraçar com a samba canção dele, sabe? Então, aquilo me pegou um pouco, assim, depois que eu comecei a afastar ele um pouco, assim, ele até foi fazer em outro lugar, eu acho. Eu achei até um pouco melhor, porque não sei o que ia virar aquilo, né? Mas tem vários casos engraçados. Chega gente, assim, a massoterapia, a gente tem que tomar cuidado, principalmente sendo uma mulher atendendo. Acho que a gente já se coloca em risco, porque a massagem, para muita gente, é uma questão, assim, do toque. A pessoa já entende, né? Não todo mundo, mas, sei lá, 5% das pessoas. Mexe muito com a sensibilidade, mexe muito reações. com a sensibilidade. E as pessoas, às vezes, maldam muito a massagem, né? Então, você tem que tomar cuidado já por ser mulher. Mas, assim, é uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe quem vai entrar na sua porta, sabe? Eu já atendi, sei lá, juiz, já atendi advogado, já atendi delegado, já atendi policial federal, já atendi... Gente de todas as profissões possíveis, assim. Nunca tive problema nesse quesito com nenhum, a não ser esse senhorzinho, assim, que eu não sei se eu desse confiança para ele, o que ele ia vir pela frente, né? Mas é muito... Assim, além de você ver os benefícios que a pessoa sente, logo depois do primeiro atendimento... Você faz amizade com muita gente dentro da massagem. Eu me lembro de 2 casos que marcou bastante também, bem engraçados. Foi logo quando eu comecei a atender, em 2010. Aí eu comecei a atender uma mulher e ela atendia tranquilo, não falava nada. E um belo dia eu encontrei com ela e o marido dela na rua. Acho que eu já até te contei esse caso. E o marido dela ficou me olhando assim, estranho. Eu falei, cara, lembro. Tudo de errado, tá tudo normal. Ele ficou me olhando assim, bem estranho, né? E aí depois, quando eu fui atender essa paciente na semana seguinte, eu comentei com ela. Aí ela falou, desculpa que eu falei pro meu marido que você era gay, para ele poder deixar eu fazer massagem, drenagem. Aí eu falei, imagina se eu tivesse com a minha esposa na rua. Olha que problema que ia dar. Ele falou, mas ele não era gay, agora virou homem de novo, não sei o quê. Daí ia tirar satisfação com você ainda. E teve uma outra situação também. Foi nessa época também, eu fui atender uma japonesa. Ela tinha vindo para Volta Redonda para fazer um serviço para a CSN. E aí ela foi no banheiro se trocar. E quando ela veio... E o consultório na época era bem grande. Então tinha a parte do Pilates, aí era o banheiro no meio. E do outro lado era um espaço que tinha 5 macas. Era lá no Santo Agostinho. E essa paciente me sai do banheiro nua. E estava tendo aula de Pilates. Então ela saiu nua, passou, foi para a maca. Eles têm costume, né? Aí na hora eu assustei, falei, e agora? Aí depois que eu lembrei, não, era japonesa, oriental, isso é muito comum para eles. Eu falei, não precisa de ficar nua, tal, veste a roupa, tal. Mas são coisas que a gente não aprende isso no curso. Não. Ninguém ensina pra gente essas coisas que acontecem. Não tem receitinha de bolo, gente. Não tem. E aí na hora você tem que se segurar, ser bem profissional e falar, toma aqui a sua roupa, veste ela, aqui não precisa. Né? E a massagem mexe muito com a parte gastrointestinal também. Então tem muitos casos que a gente está massageando, a pessoa começa a ter flatulências, né? Gente, dá um Google, flatulências. Mas é engraçado, assim, a gente não sabe, nem eles sabem qual a reação que o corpo deles vão ter também, né? Então, a gente meio que tem que fingir que não ouviu, fingir que não viu. As reações fisiológicas, assim, eu atendo muito homem, né? Então, o corpo do homem, quando tem esse estímulo sensível, o corpo do homem se manifesta de uma forma muito mais visível do que a mulher. Então, eles ficam muito tímidos dentro da sala, assim, e eu sempre falo, gente, não tem problema, desde que vocês não utilizem disso para nenhum tipo de falta de respeito, para mim não tem problema nenhum. Eu só vejo isso como uma reação fisiológica do corpo mesmo. Mas, assim, para quem já está acostumado a fazer comigo, já me conhece, já sabe que eu não ligo para essas coisas. Mas quando é a primeira vez, assim, é muito engraçado, porque você vê que a pessoa perde o estado de relaxamento na hora, porque eles ficam tentando tampar. Fica tensionada. Né? A pessoa desperta na hora. Aí eu tenho que acalmar, falo, gente, fica tranquilo, não tem problema e tal. Mas, assim, é uma caixinha de surpresas agradável, né, na grande maioria das vezes. Mas já teve um caso que foi legal para mim, que eu atendi um cara que ele teve até um programa na Discovery. Ele recebeu o título de super-humano da Marvel. Eu acho que na época eu cheguei a te falar dele. E ele, assim, ele é maratonista, então ele faz essas maratonas extremas, né? Ele é ultramaratonista. Então ele faz só coisa, deserto do Atacama, faz maratona, sei lá, em lugar com muita neve. Correr na Lua, nadar no Plutão, basicamente coisas. Isso. Acho que para ele só está faltando outros planetas mesmo. E aí ele estava fazendo uma maratona de São Paulo para Bahia e ele passou por aqui
Quando ele estava chegando perto de Itatiaia, ele me ligou, perguntou se tinha horário e tal. Eu falei, claro. Na foto dele, eu vi que ele estava segurando a tocha olímpica. Eu falei assim, não é qualquer pessoa que carrega a tocha olímpica, né? Então, eu vou atender. E aí, ele me contando as coisas dele e tal. E ele falava para mim que ele já tinha feito massagem em vários países pioneiros da massagem, sabe? Índia, Tailândia, China, Japão e tal. E ele falou assim, olha, a sua massagem não perde para nenhuma delas. A massagem que você fez em mim parece assim, eu só vou falar para você que não é exatamente igual, porque lá eles costumam atender no meio da natureza, com um barulho de água, cachoeira perto, essas coisas. Mas fora isso, a técnica é muito parecida. E eu nunca tive nesses países, tá? Então, para mim, assim, foi um elogio, porque acho que o melhor feedback que a gente tem é quando a pessoa te compara de uma forma positiva com uma técnica, sei lá. Imagina, cara, você ser comparado, falar que a sua técnica é tão boa quanto o pessoal faz nesses países pioneiros da massagem. Nossa, eu queria emoldurar as palavras dele, assim, colocar lá no meu consultório, porque é muito bom receber esse feedback. Muito bom. E o legal da massagem também é que muitas coisas são instintivas, né? Então, praticamente tudo que a gente tem de massagem hoje veio instintivo. Uma pessoa bateu o braço, começou a massagear, viu que a dor melhorou. Aí foi passando de geração por geração. E ao longo do tempo, da evolução, foi se estudando cientificamente, comprovando. Sim. Mas muita coisa na massagem, às vezes você está atendendo um paciente, você está fazendo a drenagem. Mas aí te dá um estalo, você faz uma técnica nada a ver com a drenagem, você faz uma outra coisa. E o resultado é muito bom. Então, realmente, a gente tem que estar perceptível para essa questão também do nosso instinto. Sim. Né? Esse feedback que a gente tem. Porque se a gente for trabalhar de forma só científica, a gente não teria tanto resultado positivo. Isso eu vejo na acupuntura, em todas as terapias, né? A gente tem que ter a parte científica, mas também a gente não pode perder essa parte humana. Não, nunca. Essa parte do instinto. Porque a gente vê ali... por que Até você fez aquilo? Foi É o que conecta soprou todo no meu ouvido, mundo, eu né? fiz. Essa parte humana é o que conecta todo mundo, não tem jeito. Porque não tem como você trabalhar com uma pessoa, atender uma pessoa usando termos científicos o tempo todo. A pessoa não vai entender nada. Eu costumo falar, assim, até nos cursos que eu dou também, que todo mundo já recebeu uma massagem na vida, assim, mesmo sem perceber. Criança, igual você falou, criança quando bate, assim, a mãe vai lá, faz um carinho, aquela dor passa. Quem nunca recebeu um carinho de mãe dessa forma? Isso é o início da massagem, né? Esse ato de friccionar a pele, assim, para você retirar um incômodo, é o básico da massagem, assim. Então, isso foi se aperfeiçoando com o tempo, mas essa parte humana, assim, a gente não tem nem como perder isso. Muito bom. Antes da gente entrar nessa parte dos cursos, me conta um pouquinho também de casos que você atendeu, de patologias que você atendeu e você viu o resultado com a massagem. Você lembra de algum assim? Fibromialgia, principalmente. Eu atendi uma professora que ela já tinha feito todo tipo de tratamento possível, medicamentoso, com dieta, com tudo que indicaram para ela, mas as dores permaneciam, porque o trabalho dela permanecia, né? Então, a gente costuma falar que fibromialgia, assim, é o que sobra de diagnóstico, né? Porque não tem um exame que diagnostica fibromialgia logo de cara. Então, os médicos vão descartando tudo. Descartou todo tipo de exame, não teve nada, fibromialgia. E ela, assim, ela tinha crises que doía nela da cervical até a ponta do pé. E ela ligou para mim, quando ela foi lá, fez a avaliação comigo, ela chorando muito de dor. Eu falei assim, olha, vem cá, vamos fazer uma técnica. E ela estava em crise aguda de dor. Então, nesses casos, a gente não pode nem fazer muita manobra pesada, porque, né, vai incomodar ainda mais. E eu fiz uma mistura nela de relaxante manual, coloquei um pouco do infravermelho também, que eu tenho no meu consultório lá, em pontos que estavam mais doloridos. Depois eu entrei com um pouquinho de pedras quentes nela, assim, e ela saiu de lá e falou assim, eu não sei há quantos dias tinha que eu não sentia dor. E eu tô saindo daqui sem dor. Na hora, assim, no outro dia, ela saiu de lá, na hora falando com o marido dela, no outro dia ela me ligou, falou assim, eu quero fechar um pacote de 10 sessões, porque eu quero fazer toda semana. E ela foi toda semana. Ela só parou porque ela se mudou de estado, acho que agora ela tá morando em São Paulo, e ela teve que parar, mas ela sempre me liga para perguntar uma dica de alguma coisa que ela pode fazer. Então, assim, o caso mais marcante para mim foi esse, porque eu fiquei assustada quando eu vi ela chegando, porque ela estava, assim, andando de forma robótica, de tanta dor que ela sentia. Não conseguia sentar direito, não conseguia deitar direito, incomodava, tudo incomodava. E na primeira sessão que a gente fez, que eu fiz com ela lá, assim, ela já saiu
assim, maravilhada com a massagem, sabe? Isso para mim foi muito marcante. Me fez acreditar 200 vezes mais na massagem. Aí você imagina quantas 1.000 pessoas têm fibromialgia, quanto que se gasta com remédio, né? Muito. E trazendo um pouquinho para a medicina chinesa, a fibromialgia, ela é uma deficiência de sangue do fígado. E aí é isso que você falou, o médico já não sabe mais o que fazer, já passou tudo quanto é tipo de medicamento. E aí bota como fibromialgia. E só que a pessoa chega nesse ponto, o emocional dela já está extremamente abalado. Completamente. Muitos pacientes que chegam com fibromialgia acham que a culpa é deles, porque nada resolveu. Aí fala, é problema psiquiátrico, não sei O o quê. médico fala muito isso, é emocional. Só que quem metaboliza o remédio é o fígado. Então, esse excesso de medicação piora mais ainda a fibromialgia. E aí vem pra gente, na acupuntura, na massagem, com coisas simples. A gente bota para circular essa energia do fígado, bota para produzir mais sangue, e a pessoa, igual você falou, em um dia ela melhora a dor dela, né? E aí é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla. Imagina se a gente tem isso no SUS. A pessoa chegou com fibromialgia na UBS. Ao invés de ser encaminhada para se entupir de medicamento, vai ser encaminhada para um massoterapeuta, para um acupunturista, para um auriculoterapeuta. E ali, olha o custo que o município vai economizar, o gasto, né? E o benefício para a saúde, que é o mais importante. Mas é igual eu falo, devagarzinho a gente vai chegar lá. Mesmo que, assim, que na atenção básica não seja um tratamento contínuo com acupuntura, com massagem, porque senão né, eles vão ficar para sempre, porque é muito gostoso receber uma massagem também. Mas, assim, eu acho que da mesma forma que o médico fala para o paciente assim, ó, você precisa tomar tal remédio, e uma caixinha do remédio custa R$300 e o paciente se vira para comprar, se ele vê que a massagem, a acupuntura dá o resultado que ele busca, ele também vai dar um jeito dele de continuar aquele tratamento depois, mesmo que seja de forma particular, sabe? Mas eu acho que eles precisam ter esse primeiro contato, e o que muita gente não tem é esse conhecimento do que a massagem, do que a acupuntura pode fazer por eles logo assim, de cara, logo no primeiro dia. Coisa que às vezes nem remédio faz no primeiro Exatamente. dia. Nem remédio A faz. gente brinca muito, por exemplo, a cólica menstrual. Um remédio demora em torno de 40 minutos para melhorar. Com uma agulha na canela, você tira uma cólica em 2 segundos. Então. Nenhum remédio faz isso. Nayara, a gente sabe que hoje você é um dos principais nomes de massagem aqui em Barra Mansa, na região, né? E você também dá curso. Como que as pessoas podem te achar? Qual curso que você ministra? Como é que funciona isso? Explica pra gente aí. Então, eu tô num período de transição de marca no meu consultório, mas a minha página do Instagram ainda está em funcionamento, que é fisioterapeuta_Nayara com I. Lá tem o link que tem todas as informações possíveis. Tem um link que vai direto para o meu WhatsApp também, tem o link dos cursos, tem link dos procedimentos do site. E eu ministro, acho que todos os cursos com que eu trabalho também, as técnicas que eu trabalho. Bambuterapia, relaxante com terapêutica facial, massagem desportiva, pedras quentes, liberação miofascial. E eu tenho um curso também que é muito legal, que é de prevenção de lesões para massoterapeutas. Então, é um curso que ensina muito como o massoterapeuta tem que se portar no atendimento, postura, alongamentos para ser feito entre um atendimento e outro. E esse é um curso, assim, que às vezes as pessoas que estão começando, elas ainda não entendem a importância, mas a gente que já atua com isso há muito tempo, a gente sabe que se a gente atender com uma postura ruim, Deus ajude, assim, que quem seja massoterapeuta que tem uma agenda muito cheia, mas chega no final do dia cansa. Então, eu montei esse curso de prevenção de lesões justamente para conscientizar as pessoas de como atender da melhor forma, né? Então, lá no meu Instagram tem tudo. Se não achar também, é só mandar mensagem para mim, lá tem meu WhatsApp. Quem entrar lá vai ver que tá escrito página em manutenção, justamente por causa dessa mudança de marca que eu estou fazendo. Mas eu não quis tirar a página do ar. Então, eu deixei só como ela está em manutenção até eu organizar tudo. Mas lá tem tudo, gente. Tem curso para tudo. Quem quiser começar na área da massagem, eu sempre indico fazer primeiro massagem relaxante e terapêutica, porque eu acho que é o básico de todas as outras técnicas. E depois você vai se aperfeiçoando, vai para um lado, vai para o lado das relaxantes, lado das terapêuticas, ou abraça tudo, porque eu acho que é muito interessante também. Dá para você fazer atendimento onde você mescla diversas técnicas. Mas o comecinho eu sempre indico essa, que é mais basiquinha, assim, para você pegar o start. Excelente. Repete pra gente qual é a sua rede social.
fisioterapeuta, _Nayara. Nayara com I, tá? Porque tem muita gente que acha que é Nayara com Y. Então, é Nayara com I mesmo. Muito bom. Vamos fazer aquele joguinho rápido, famoso. Vou falar uma palavra, você fala o que vem na sua cabeça. Meu Deus do céu. Só vem na minha cabeça a palavra que você falar. Sempre assim. Saúde. Atenção. Massagem. Nayara. Ser humano. Completo. Prevenção. Saúde. TCast. Daniel. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final desse episódio, que foi muito legal. Muita informação, conteúdo. Hoje a gente falou da massagem como um pilar, né, da medicina chinesa e um pilar da saúde também. Esse final de semana eu estava lá em São Paulo e eu ouvi uma frase lá que estava escrito: o mundo precisa da medicina tradicional chinesa e a medicina chinesa precisa do mundo. Realmente é uma frase que impactou de forma muito positiva, porque a gente chegou a tal ponto da medicina que ela não tem muito para onde ir mais. De tanta tecnologia, tanto remédio. Tem remédio que já chegou no seu ápice de experimentos, não tem como avançar mais. E agora precisa resgatar aquilo que está lá no passado, aqueles princípios, aquelas ervas, né? E a gente vê a Amazônia, né? Hoje como que o mundo está em cima da Amazônia, porque ali tem todas as fitos, todos os remédios, está ali naquela floresta ali. Então é uma coisa que a gente precisa nos conscientizar em relação a isso, a prevenção, e não só buscar atendimento quando já adoeceu, quando já está quase morrendo. Exatamente. Né? A prevenção é a chave de tudo. Então esse foi o nosso episódio do TCast, Energia do Saber. Lembrando que é um podcast dos alunos da pós-graduação em acupuntura da Nova UBM, realização da FIX e com apoio do IBM. Curta, compartilhe, para que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possíveis. E no próximo episódio a gente vai estar falando sobre as práticas corporais. Então, muito obrigado, tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde. Esse é o TCast Energia do Saber. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Daniel, mais uma vez.